Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que causa muita confusão entre nós brasileiros, tá? Que são esses verbos aqui, ó, que é o take, bring e os phrasal verbs. Pick someone up, drop someone off. Eu vou estar falando aqui, os exemplos que eu vou estar dando vão estar no passado, tá? Então, o passado de take é took. O passado de bring é brought. E o verbo do phrasal verb pick someone up, no passado é picked. E o passado do drop é dropped. Ok? Então vamos lá. Lembra, aprenda o inglês no contexto. Não adianta você ficar decorando palavras, ficar entendendo o sentido, porque dependendo do contexto, o sentido muda completamente. Tá? E existem vários verbos nesse sentido, né? Então vamos lá. O contexto é o seguinte: você levando seu filho para a escola. Então você vai usar essa frase: I took my son to school. Lembra que o ponto de referência é a casa e sempre será a casa, tá? Então o verbo take ele é usado quando se parte da referência, se distanciando da referência, tá? Lembra que I took my son to school é aceitável gramaticalmente, gramaticalmente. Porém, geralmente você não vai ouvir nativos falando dessa forma. Você vai ouvir eles falando dessa forma, que é I drove my son to school. I drove my son to school, tá? Ah, é, é lógico, se você drove your son to school, justamente foi de carro, né? E o sentido oposto. O sentido oposto, que você foi buscar seu filho na escola, a referência continua sendo a sua casa, tá? Então lembra que o take é da referência se distanciando da referência. E o bring é da referência se aproximando da referência. É só lembrar o exemplo: take this there, bring that here, tá? Então aí, ó, I brought my son back home. Mas lembra, o nativo ele não vai falar dessa forma. Ele vai falar I drove my son back home, tá? É, ficou claro isso? Agora, se você foi deixar o seu filho na escola ou buscar o seu filho na escola, é uma coisa completamente diferente, né? Se você vai deixar o seu filho na escola, é I dropped my son off at school. To drop someone off é deixar. Ao passo que, se você foi buscar o seu filho na escola, I picked my son up from school. Então, pick someone up é buscar alguém em algum lugar, tá? Presta atenção. O take e o bring são verbos de movimento, que é totalmente diferente do drop someone off and pick someone up, que são verbos de ação, tá? Eu vou dar vários exemplos aqui, ó. Vamos começar, ó, nessa frase. I drove my son to school and dropped him off at 8 o'clock. Tá vendo? São coisas diferentes. I picked my son up from school and drove him back home. São coisas diferentes. Aqui tem duas ações. Uma de movimento, que é o drove him back home, e a outra que é o picked my son up from school. Outro exemplo. I took my son to school and dropped him off at 8 o'clock. I picked my son up from school and brought him back home. Essa é a frase que você tem que usar quando você vai levar e deixar o seu filho na escola, quando você vai buscar o seu filho e levá-lo para algum lugar ou para casa. Olha como os nativos geralmente falam. I took my son to school. Eu já sei que você levou e deixou. I dropped my son off at school. Já sei que você levou e deixou. I drove my son to school. Já sei que você levou e deixou também.
I brought my son back home. Eu sei que você pegou seu filho em algum lugar e trouxe ele para casa. I picked my son up from school. Eu sei que você foi lá buscar ele na escola. I drove my son back home. Eu sei que você trouxe seu filho para casa, de algum lugar, tá? Olha outros exemplos. I dropped Carlos off at the airport. I picked Carlos up from the airport. Então, você foi deixar o Carlos no aeroporto e foi buscar o Carlos no aeroporto, né? Olha outros exemplos. Once we were done with the concert, he offered to drop me off at home. The school bus will drop the kids off around 3 p.m. I dropped my book off at their office today. He picked her up and drove off along the road. We drove to the airport the next morning to pick Susan up. Aqui você vai encontrar no inglês americano a seguinte forma. We drove to the airport the next morning to pick Susan up. Também aceitável, tá? Também aceitável. She went over to her parents' house to pick some clothes up. Aqui também você pode, no inglês americano, você pode encontrar a seguinte forma. She went over to her parents' house to pick up some clothes. Né? Eu não vou discutir aqui se é certo ou se é errado. Estou dizendo que no inglês americano acontece. Olha uma frase para você entender e lembrar e contextualizar. I took him to school in the morning. Then I picked him up from school at lunchtime and took him to the mall to eat something. Tá vendo aqui? Took him to the mall to eat something. A casa não é mais a referência é a escola agora. Porque saiu da escola e foi para o mall, foi para o shopping. Entendeu? Então tem gente, eu ouço gente falar da seguinte forma, que foi buscar o filho na escola e fala assim, I took my son from school. Isso está errado. Tá? Essa forma de falar está errada. Tá? Então lembra essa frase, ó, tenta lembrar essa frase. I took him to school in the morning. Então a referência é a casa. I picked him up from school at lunchtime. Eu fui buscá-lo na escola na hora do almoço. And took him to the mall to eat something. Então, a escola é a referência agora. Então, saiu da escola, a escola é o ponto de referência. Então, lembra, o verbo take, ele se afasta da referência. Então, você took him to the mall to eat something. Eu espero que tenha esclarecido. Se não esclareceu, me mandem mensagens no WhatsApp. E eu sugiro, como prática, tentar formar perguntas, tá? E negativas, tá bom? Então, pega todas esses meus exemplos e tenta formar perguntas, né, com essas frases. Tenta formar negativas e manda para mim, para eu corrigir, tá bom? Muito obrigado e uma boa continuação de semana para vocês. Tchau.